Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel, o manipulador de matéria. Capítulo 66, Hóspedes imprevistas. O iate se afastou de Rogue, um sorriso travesso curvando os cantos de seus lábios enquanto se aproximava do resto de seus amigos. O grupo reunido no salão ricamente decorado era uma mistura eclética de personalidades, incluindo Scott com sua postura sempre firme, Jean, irradiando confiança e calor, e Jubilation e Samuel, que haviam se juntado recentemente à equipe principal dos X-Men e trouxeram uma energia contagiante ao grupo. Todos estavam impecavelmente vestidos, as jovens em deslumbrantes vestidos que brilhavam sob a suave luz dos lustres, enquanto os rapazes exibiam ternos elegantes que realçavam seus traços marcantes. Com a chegada de Wyatt, a atmosfera se encheu de animação enquanto eles trocavam brincadeiras descontraídas, com risadas ecoando ao compartilharem anedotas e histórias. Nesse meio tempo, a namorada de Kurt, Amanda, chegou e Kurt a apresentou ao Wyatt. Enquanto conversavam, Wyatt não pôde deixar de se maravilhar com seus olhos místicos diante do imenso potencial mágico que ela possuía. Acho que a Wanda realmente não vem. Wyatt pensou enquanto olhava ao redor da sala comunal com uma pontinha de decepção. Levantando a mão, ele criou um lindo buquê para dar a Kitty. Ah, lá está ela, disse Jean com um sorriso caloroso, sua voz cortando a algazarra na sala enquanto todos se viravam para olhar para o corredor atrás deles. Wyatt não conseguiu evitar que suas bochechas corassem ao ver Kitty, que capturou sua atenção. Ela estava parada na entrada, radiante em um vestido de baile amarelo brilhante, adornado com delicados babados que caíam elegantemente ao seu redor. O tecido cintilava sob a luz tênue, capturando a atmosfera da noite com seu tom vibrante. Complementando o vestido, ela usava um par deslumbrante de sapatos de salto alto que brilhavam a cada passo, acentuando sua graça. O cabelo de Kitty, geralmente preso em um rabo de cavalo casual, foi transformado em um coque sofisticado que emoldurava seu rosto lindamente. Mechas delicadas caíam graciosamente ao redor de seu pescoço, adicionando um toque de romance ao seu visual impecável. A transformação a tornou atemporal e cativante, fazendo com que Wyatt não conseguisse desviar o olhar. Cara, acorda, Evan riu, dando um empurrãozinho em Wyatt para despertá-lo. Vai lá e pega ela, insistiu, com a voz cheia de incentivo brincalhão. Scott, Samuel e Kurt se juntaram a ele, assentindo com sorrisos entusiasmados, enquanto Jean, Jubilation, Amanda e uma hesitante vampira observavam com rostos sorridentes, acenando para ele como se o estivessem enviando para a batalha. Wyatt respirou fundo para acalmar os nervos e caminhou até Kitty, com as palmas das mãos suadas de ansiedade. Ao se aproximar, não pôde deixar de notar o brilho de surpresa nos olhos dela e as bochechas corando intensamente ao vê-lo. Você está deslumbrante, disse Wyatt, com a voz um pouco trêmula, enquanto lhe estendia o delicado buquê sentindo uma mistura de excitação e ansiedade. Não tinha certeza se deveria te dar isso para o evento, mas espero que goste, acrescentou, com um toque de vulnerabilidade em sua expressão. Porque isso é mais estressante do que combater o crime, pensou Wyatt. O rosto de Kitty iluminou-se com um sorriso caloroso ao aceitar o corsage, sentindo a maciez das flores em seus dedos. Obrigada, Wyatt. Você também está muito bonito, respondeu ela com a voz alegre e sincera, voltando sua atenção para o corsage. Adorei. Seu sorriso era radiante, fazendo o nervosismo de Wyatt se dissipar enquanto permaneciam juntos, o mundo ao redor desaparecendo em segundo plano. Wyatt estendeu o braço com um sorriso encantador. Vamos? Perguntou com uma voz suave e convidativa. Sim, respondeu Kitty, com o coração palpitando enquanto segurava o braço dele. Seus dedos envolveram o bíceps tonificado, sentindo o calor e a força sob seu toque, o que fez seu pulso acelerar de excitação. Vamos lá, vocês ouviram. Vamos nos mexer, insistiu Scott, com a voz carregada de entusiasmo enquanto caminhava confiantemente à frente com Jean ao seu lado. O grandioso salão de eventos da Escola Xavier para superdotados foi transformado em um deslumbrante cenário de inverno para o tão aguardado baile de inverno. Luzes de fada cintilavam nos tetos altos, seu brilho quente projetando padrões encantadores, refletidos na superfície brilhante da neve recém-caída. Delicadas decorações de gelo pendiam graciosamente de cada canto, reluzindo como cristais preciosos na luz suave. Cortinas brancas esvoaçantes ondulavam suavemente na brisa fresca, adicionando um toque de elegância e criando uma atmosfera convidativa que dava a sensação de entrar em um luxuoso baile de inverno. O aroma de pinho e canela perfumava o ar, completando o ambiente encantador da noite. À medida que os convidados chegavam, o som de risos e conversas animadas preenchia o ar, misturando-se às melodias suaves de um quarteto de cordas que tocava ao fundo. Uma grande escultura de gelo de uma fênix, ricamente decorada, ocupava o centro do palco, sua forma flamejante lindamente capturada em gelo cristalino, brilhando como diamantes sob a luz. Os participantes eram uma visão impressionante, vestidos com trajes formais requintados que exibiam seus estilos únicos. As mulheres usavam vestidos em tons de azul gelo, verde esmeralda profundo e vermelho carmesim, adornados com lantejoulas e pérolas brilhantes que cintilavam como estrelas contra o pano de fundo da noite. Algumas optaram por mangas compridas e tecidos de veludo, enquanto outras escolheram corpete ajustado com saias esvoaçantes que balançavam graciosamente a cada passo. Os homens, por outro lado, vestiam ternos sob medida em preto clássico ou azul marinho,
com toques de cores que surgiam por baixo de suas camisas brancas impecáveis e gravatas ou laços vibrantes que adicionavam um toque de personalidade aos seus elegantes conjuntos. Uma grande escadaria em espiral descia do andar superior, adornada com exuberantes guirlandas de pinheiros e galhos cobertos de geada que evocavam o espírito da estação. Ao descerem, os olhos dos convidados brilhavam de admiração diante da cena encantadora. Uma grande mesa repleta de iguarias requintadas chamava a atenção em uma das extremidades do salão, exibindo uma variedade de fondue de chocolate, doces diversos polvilhados com açúcar de confeiteiro e uma cascata de frutas frescas que brilhavam como joias. Chocolate quente e vinho quente eram servidos à vontade, preenchendo o ambiente com aromas reconfortantes que se misturavam ao cheiro de pinho e canela. No coração da sala elegantemente decorada, uma deslumbrante coleção de esculturas de gelo cativava o olhar, servindo como ponto focal do espaço. Cada escultura intrincada incorporava diferentes temas da estação de inverno, exibindo designs clássicos que evocavam uma sensação de admiração e nostalgia. Entre as criações deslumbrantes, destacava-se uma majestosa rena, com seus chifres graciosamente posicionados, e o brilho da luz iluminando os delicados padrões de gelo que adornavam seu corpo. Próximo a ela, um grande floco de neve, esculpido com detalhes intrincados, cintilava como uma joia, suas bordas cristalinas refletindo um espectro de cores ao captar a luz. Estas obras-primas foram criadas por Bob, cujo talento notável e suas habilidades deram vida a essas visões. Cada peça era um testemunho de sua capacidade artística e de sua paixão por capturar a beleza encantadora do inverno, transformando o ambiente em um mágico paraíso invernal que deixava todos que entravam maravilhados. Em um canto, uma elegante pista de dança aguardava, a madeira polida reluzindo sob a iluminação suave, convidando os casais a deslizarem por ela em um turbilhão de movimentos. Quando o quarteto de cordas começou a tocar uma valsa, uma atmosfera de expectativa tomou conta da plateia, e os pares entraram na pista com uma graça natural. Enquanto os convidados se aglomeravam na entrada principal do grande salão de baile, Charles Xavier estava elegantemente sentado ao lado de Ororo e Yankee, que recebiam calorosamente a multidão que chegava. Bem-vindos, todos! Por favor, divirtam-se esta noite, disse Charles a um grupo de doadores abastados, cujos olhos se arregalaram em admiração diante da decoração opulenta que o cercava. Por favor, experimentem o chocolate quente. É absolutamente delicioso, disse Yankee, dando uma risadinha para alguns convidados que passavam e o olhavam com curiosidade. Nossa, que exibição extraordinária, comentou um homem corpulento, vestindo um impecável terno branco de 3 peças, ao entrar na sala. A tensão no ar aumentou enquanto Wilson Fisk e sua esposa, Vanessa, observavam o local luxuoso, com um sorriso perturbador estampado no rosto de Fisk. De fato, nunca vi esculturas de gelo tão magníficas antes, disse Vanessa com a voz misturada de admiração enquanto contemplava a arte intrincada de Bob, cada detalhe delicado captando o brilho misterioso das luzes tênues. Fisk, rosnou Logan, seu tom baixo e ameaçador enquanto emergia das sombras, sua figura imponente irradiando hostilidade. Ele endireitou os ombros, punhos cerrados, uma tensão instintiva se acumulando dentro dele. O que você está fazendo aqui? Eu? Não é óbvio. Estou aqui para oferecer meu apoio a pessoas como você, respondeu Fisk, com a voz suave como seda, mas o tom de advertência pairava pesado no ar. Flashes de câmeras explodiram ao redor deles, iluminando momentaneamente seus rostos e revelando o conflito latente. Também venho como um possível doador para esta extraordinária instituição. A testa de Logan se franziu ainda mais, um rosnado primal reverberando de sua garganta, mas uma mão firme de Yankee conteve a tensão. Logan, se ele afirma estar aqui pela causa, então não há motivo para alarme, disse Yankee com um sorriso desarmante, disfarçando a tensão crescente entre eles. Por favor, Sr. Fisk, aproveite a noite. Estarei à disposição caso precise de algo, acrescentou, embora a inquietação em sua voz contradissesse suas palavras. Que conveniente, respondeu Fisk, um sorriso zombeteiro surgindo em seu rosto, mascarando suas verdadeiras intenções enquanto se afastava suavemente. Ele e Vanessa foram imediatamente engolfados por uma multidão de convidados ansiosos, cada um na esperança de ganhar o favor do rei do crime, alheios à tempestade que se formava logo além de seu alcance. O ar crepitava com uma tensão silenciosa, preparando o terreno para um confronto que pairava à beira do inevitável. Charles aproximou-se de Logan, com uma expressão de preocupação pensativa no rosto. Mas por que Wilson Fisk compareceria? Certamente nossa iniciativa não despertaria o interesse dele. Ele não está aqui por nossa causa. Ele está atrás do garoto, respondeu Logan com um tom sério. Dizem por aí que ele está procurando o atômico há vários meses. Mas aquele garoto se move rápido demais para ser pego. Dado o apoio que o atômico tem dado aos mutantes perante o mundo, este evento é a melhor chance de Fisk encontrá-lo. Infelizmente o vermelhão não é quem vai aparecer. Que interesse poderia Fisk ter em um iate? Sussurrou Ororo, com um lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Não é óbvio, comentou Logan, com a voz carregada de preocupação e frustração. Ele lançou um olhar para a animada pista de dança, onde as luzes brilhantes cintilavam e a música preenchia o ar com uma energia vibrante. Seu olhar recaiu sobre o iate, que girava Kitty com desenvoltura em uma valsa graciosa. Eles deslizavam pelo piso de madeira polida, com expressões de alegria e risos, completamente alheios à ameaça iminente que pairava sobre eles como uma nuvem escura.
Se Fish tivesse alguém como Atomic ao seu lado, nada poderia detê-lo. O grande salão de baile estava repleto de conversas suaves, e o brilho delicado dos lustres de cristal lançava uma luz quente sobre o piso polido. Wyatt e Kit estavam na beirada, seus olhares se encontraram no momento de excitação compartilhada. Conforme a música começou a aumentar de volume, uma valsa flutuou no ar, convidando-os a dançar. Wyatt estendeu a mão com um sorriso gentil, e Kit a apertou, com o coração palpitando de expectativa. Eles entraram na pista de dança, o mundo exterior desaparecendo enquanto se moviam ao ritmo das cordas. O aperto de Wyatt era firme, porém terno, guiando Kit sem esforço enquanto giravam entre os outros casais, cada movimento mais gracioso que o anterior. Kit sentia como se estivessem flutuando, o tecido de seu vestido rodopiando ao seu redor como uma nuvem, enquanto a presença confiante de Wyatt lhe dava uma sensação de segurança. Ele a girou sob o braço e ela riu, o som ressoando como delicados sinos em seus ouvidos. Trocaram olhares fugazes repletos de alegria e um toque de algo mais profundo a cada movimento. A música os envolveu como um abraço caloroso e por alguns instantes, eles se perderam em seu próprio mundo, uma harmonia perfeita de duas almas dançando em sincronia. A noite era deles, e enquanto as notas finais ecoavam no ar, eles souberam que haviam criado uma lembrança que perduraria muito além do baile. Ufa, vamos fazer uma pausa, tá bom? Perguntou Kit enquanto usava um guardanapo para enxugar uma gota de suor do rosto. Claro, vou pegar umas bebidas para nós, disse Wyatt. Kit assentiu com um brilho de entusiasmo nos olhos, e dirigiu-se à mesa pouco iluminada reservada para o grupo. Acomodando-se em sua cadeira, ela se viu aninhada ao lado de Jean e Rogue, onde as três mergulharam em uma conversa animada sobre os eventos que se desenrolavam naquela noite. Ao se aproximar do balcão de refrescos, Wyatt hesitou ao avistar um garçom se aproximando de uma pequena poça de sobremesa derramada. O garçom equilibrava habilmente uma bandeja de bebidas frescas, mas o desastre aconteceu justamente quando Wyatt abriu a boca para dar um aviso. O pé do garçom escorregou, fazendo com que a bandeja voasse pelos ares como uma chuva de cacos de vidro e líquido, em direção a uma mulher loira de cabelos curtos, desavisada e absorta em sua animada conversa. Por instinto, Wyatt avançou. Com uma poncheira vazia na mão, Wyatt se lançou para a frente. Com um movimento calculado, a poncheira conteve as bebidas e os cacos de vidro que voavam, interceptando-os no ar e salvando a mulher de uma explosão iminente de ponche pegajoso e vidro quebrado. Um alívio o invadiu ao conseguir fazer a captura improvisada, evitando que um desastre arruinasse a noite da mulher. Uma pequena onda de aplausos o envolveu, pois aqueles que testemunharam suas ações ficaram impressionados com seus movimentos. Isso foi totalmente desnecessário. Mas agradeço o gesto mesmo assim, disse a mulher loira com frieza, sua voz carregando um toque de divertimento e elegância. Seus cabelos curtos, loiro-platinados, balançavam levemente no ar, captando a luz na medida certa, enquanto seus caros brincos de diamante brilhavam como estrelas contra o pano de fundo da luxuosa festa. Wyatt olhou para ela, a confusão estampada em seu rosto ao perceber que não conseguirá pegar uma grande quantidade de champanhe, que agora pairava no ar diante dela, suspensa como que por magia ou alguma outra força. A mulher ergueu uma mão delicada, seus dedos bem cuidados emanando uma aura de graça natural, enquanto guiava a taça para dentro da tigela na mão de Wyatt. Telecinese, murmurou Wyatt, as palavras escapando em descrença. Os lábios azuis da mulher se curvaram em um sorriso sensual, seu divertimento evidente em seus olhos, que brilhavam com um charme sobrenatural. Correto. E qual é o seu nome, rapaz? Sua voz exalava um charme lúdico no ar, uma mistura melodiosa de curiosidade e flerte. A mulher estava de pé com um ar de confiança, uma mão repousando em seu quadril bem torneado, a outra roçando levemente as bordas de seu vestido extravagante. O vestido branco portia de Scarlett Couture delineava suas curvas como uma delicada segunda pele, realçando cada contorno com elegância e um toque de ousadia. Os intrincados detalhes em renda brilhavam sutilmente sob a luz suave, refletindo sua personalidade vibrante e deixando uma impressão duradoura em todos os sortudos que a contemplavam. Eu sou Wyatt. Wyatt Wilkins, gaguejou ele, momentaneamente surpreso com a beleza estonteante dela, que parecia quase etérea em meio à multidão de pessoas comuns que participavam da festa. Emma Frost. Um prazer, respondeu ela com um sorriso ainda maior. Capítulo 67. Se for com você. Eu sou Wyatt. Wyatt Wilkins, gaguejou ele, momentaneamente surpreso com a beleza estonteante dela, que parecia quase etérea em meio à multidão de pessoas comuns que participavam da festa. Emma Frost. Um prazer, respondeu ela com um sorriso ainda maior. Ela acabou de dizer. Emma Frost? Wyatt pensou. Como assim a Rainha Branca Emma Frost? Ela é uma das razões pelas quais minha audiência com o governo foi realizada em uma plataforma tão aberta. Foi ela que impressionou o governo, usando sua influência pública, para que a audiência fosse transmitida ao vivo pela TV. Wyatt Wilkins, que nome interessante. Agora me diga, onde você aprendeu movimentos tão rápidos? Por acaso você não é aluno desta escola? Perguntou Emma, cruzando os braços e sem querer, estufando o peito. Não, eu não sou estudante. Estou aqui porque um amigo me convidou, disse Wyatt, mantendo contato visual com Emma, que deu uma risadinha divertida. Sério? Acho difícil de acreditar. Eu tinha certeza de que alguém com suas habilidades estaria matriculado aqui, disse Emma, com palavras ponderadas e calculadas. O que eu fiz não foi nada de especial, na verdade, disse Wyatt.
De repente, uma sensação estranha, quase invasiva, percorreu a mente de Wyatt. O que é isso? Wyatt pensou ao sentir uma sensação de cutucão na cabeça. Ele percebeu então que Emma estava tentando ler sua mente. Se bem me lembro, ela é uma telepata tão poderosa quanto Charles. Talvez até mais. Por mais grato que eu seja a ela, não posso deixá-la entrar na minha mente. Por sorte para Wyatt, o garçom que havia escorregado levantou-se rapidamente e pediu desculpas profusamente. Emma virou-se para o homem com uma expressão irritada e o dispensou com um gesto brusco. Envergonhado, o garçom pediu desculpas mais uma vez e saiu imediatamente. Então, onde estávamos? Nós, disse Emma, virando-se para Wyatt, apenas para descobrir que ele havia desaparecido. Ela olhou ao redor da sala e não viu nenhum sinal do jovem. Uma leve carranca surgiu em seu belo rosto enquanto ela se lembrava da notável velocidade e agilidade de Wyatt. Será que ele teria algum tipo de defesa mental? Emma se perguntou. Mesmo que tivesse, por que eu não conseguiria ler seus pensamentos? Era como se uma muralha de aço tivesse se erguido ao redor deles, protegendo seus segredos de mim. Isso não deveria ser possível. Apesar de não ter conseguido ler a mente de Wyatt, Emma sorriu vitoriosa, pois já tinha o que queria. Com suas habilidades, era incrivelmente fácil invadir sutilmente as mentes dos jovens estudantes presentes no baile. Mesmo lendo seus pensamentos com cuidado e descrição, evitando a mente de Jean, ela encontrou o que procurava. A identidade de Atomic. Então esse era o Atomic. Wyatt Wilkins. Ele é um pouco mais novo do que eu esperava. Mesmo assim, Emma pensou com um sorriso ganancioso. Eu o quero. Conforme a noite avançava, Wyatt se viu aproveitando bastante a noite ao lado de Kitty e do resto dos amigos. O ambiente animado estava repleto de risos e música, e cada momento parecia cintilar com possibilidades. Quer estivessem girando na pista de dança, compartilhando uma refeição deliciosa ou brindando com bebidas coloridas sem álcool. Os jovens adultos se integraram perfeitamente à elegância do evento sofisticado que o cercava. Desculpe, exclamou Kurt ao tropeçar na pista de dança, pisando inadvertidamente nos sapatos lustrados de uma mulher robusta e elegantemente vestida. Ele lançou-lhe um olhar de desculpas enquanto se esforçava para recuperar o equilíbrio, enquanto ele e Amanda continuavam sua tentativa de dança desajeitada, mas adorável. 2 pés esquerdos, brincou ele, arrancando uma risada compreensiva de Amanda, que achou sua falta de jeito encantadora. Enquanto isso, Kit, radiante em seu traje de noite, conduziu o iate de volta à mesa para um momento de descanso. Ao se acomodarem lado a lado, uma energia nervosa palpável os envolveu. Embora suas aventuras anteriores tivessem sido repletas de conversas despreocupadas e brincadeiras, a repentina intimidade da solidão criou uma sensação de incerteza sobre o que aconteceria a seguir. Kit, nervosa, enrolou uma mecha de cabelo no dedo, lançando um olhar para o iate, com o coração acelerado enquanto avaliava sua expressão. Nesse instante, seus olhares se encontraram no momento carregado de pensamentos não ditos, e uma compreensão mútua surgiu entre eles. Ambos lutavam com o mesmo sentimento, uma mistura de excitação e hesitação, e não puderam conter um riso discreto diante da coincidência. Olha só pra gente, disse Kit com uma risadinha. Estamos agindo como crianças. Estamos sendo ridículos. O iate sorriu. Já passamos por situações malucas que adolescentes normais só podem imaginar, e estamos com dificuldade para falar sobre nós mesmos. Sim, nós. O iate. O que somos nós? Kit sussurrou com o coração acelerado. Somos amigos ou somos mais do que isso? Você quer ser mais do que isso? O iate se virou para Kit, seus olhos castanhos brilhantes o encarando, carregados de emoção. Desde que descobri meus poderes, minha vida tem sido uma constante série de lutas, dificuldades e desafios. Nos últimos 2 anos, tenho sido conhecido como Atômico, fazendo o meu melhor para ajudar quem precisa, disse o iate em voz baixa. Eu gosto do que faço e acredito sinceramente que meu poder serve para ajudar os outros. No entanto, se eu me limitar a isso, corro o risco de perder minha identidade e me tornar apenas atômico. Eu não quero isso. Kit ouviu atentamente sem interromper. Ela entendeu que o iate não estava minimizando seus sentimentos. Ele estava simplesmente tentando entender os seus próprios. Apesar das minhas responsabilidades e obrigações, quero ter um tempo para ser apenas o iate às vezes. E para estar com alguém especial. O iate entrelaçou delicadamente seus dedos com os de Kit, fazendo com que as bochechas dela corassem. Você sempre esteve ao meu lado, desde o começo. Você me procurou, me convidou para passar um tempo com você e com todos os outros, e me apoiou quando teria sido fácil não fazer isso. Embora eu ainda não tenha certeza de como as coisas vão terminar, quero tentar. Vamos tentar. O sorriso de Kit era de tirar o fôlego. Sem aviso prévio, ela se aproximou e abraçou o iate com força, e depois de um instante, ele retribuiu o abraço com um sorriso também. Sabe, essa foi uma maneira muito bonita de perguntar se eu queria ser sua namorada, disse Kit enquanto se afastava. Foi mesmo? Achei um pouco prolixo e dramático. O iate coçou a nuca, um pouco envergonhado pelo que tinha dito. Estava tão envolvido no momento que não conseguiu se conter e acabou deixando seus pensamentos e sentimentos fluírem. Então, isso foi um sim? Claro, o iate. Eu adoraria ser sua namorada, disse Kit, inclinando-se para dar um rápido beijo na bochecha de Wyatt. Espero que você me leve para um primeiro encontro oficial.
Embora seja legal, este baile não conta. O iate assentiu com a cabeça, um sorriso caloroso se espalhando por seu rosto enquanto ele e Kit entrelaçavam os dedos, com as mãos repousando confortavelmente sobre a mesa. Eles observavam a massa rodopiante de vestidos e smokings rodando no grande salão de baile, a luz bruxuleante das velas refletindo no chão polido enquanto os casais dançavam e confraternizavam, com risos e música preenchendo o ar. Enquanto continuavam a observar as pessoas, Kit fazia pequenos círculos na mão de Wyatt. Os dois estavam felizes por compartilhar um momento a sós, até que Amanda, visivelmente exausta e corada pelas horas de dança, trouxe Kurt até a mesa deles. Tudo bem, Kurt. Preciso de uma pausa, declarou Amanda, afundando em uma cadeira com um suspiro cansado, as bochechas num tom vermelho vivo. O quê? Mas eu mal consegui me engrenar. Qual foi o sentido de passar todas essas horas praticando a valsa se eu não ia impressionar todo mundo? Exclamou Kurt. Sua inquietação evidente enquanto se remexia levemente na cadeira, irradiando energia. Seu olhar percorreu a sala e pousou em Kit, que observava com um sorriso travesso. Ao ver seus dois amigos de mãos dadas, ele sorriu radiante para eles antes de sua expressão mudar para uma de falsa formalidade. Meu caro senhor, porventura teria a honra de dançar com sua dama? Seria uma grande honra, disse Kurt, com um sotaque inglês exagerado que fez Kit rir baixinho. Amanda olhou para ela, seu cansaço desaparecendo momentaneamente e assentiu com a cabeça. O Wyatt, incapaz de conter uma risada diante das travessuras de Kurt, olhou para Kit. Se a dama assim o desejar, muito bem, disse Wyatt, apertando a mão de Kit uma última vez com ternura antes que ela se levantasse graciosamente de seu assento. Com leveza nos passos enquanto caminhava em direção à pista de dança, seguida de perto por Kurt. Não sei de onde ele tira tanta energia, mas o Kurt dança muito bem, comentou Amanda, apoiando-se na mesa e observando os dois enquanto se juntavam à multidão de dançarinos. Um sorriso travesso surgiu em seus lábios quando ela se virou para o Wyatt. Então, podemos presumir que você e a Kit estão namorando? Sim, estamos, disse Wyatt, recostando-se na cadeira. Ah, que bom para vocês dois, disse Amanda com um sorriso radiante antes de se levantar, ainda que lentamente. Vou pegar uma bebida. Estou morrendo de sede. Querem alguma coisa? Não, obrigado. Estou bem, respondeu Wyatt. Amanda sentiu com a cabeça e foi até o bar de refrescos, deixando Wyatt completamente sozinho. Isso até que uma figura se aproximou por trás dele. Bem, este baile é tão chato quanto eu pensava, disse Wanda com a mão na cintura. Wyatt, já tendo pressentido a aproximação dela, virou-se e ficou momentaneamente hipnotizado pela visão diante de si. Wanda estava confiante em um deslumbrante vestido vermelho vibrante de cetim metálico plissado, que abraçava sua silhueta perfeitamente e brilhava sob a luz quente dos lustres. O tecido captava a luz, refletindo tons de laranja e dourado, o que realçava sua presença radiante. Ela completou o visual com um par de elegantes sapatos de salto alto carmesim que acentuavam suas longas pernas, cada passo exalando graça e elegância. Seus vibrantes cabelos ruivos alaranjados estavam presos em um sofisticado coque torcido, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto e suavizando suas feições. Naquele instante, sob os lustres luminosos, Wanda parecia não apenas bela, mas quase de outro mundo, um anjo flamejante em meio à multidão. Wanda, você veio, gaguejou Wyatt, finalmente saindo do transe. Sua voz era quase um sussurro, repleta de admiração. Você está incrível. As bochechas de Wanda coraram com o elogio, e ela lhe ofereceu um sorriso orgulhoso, sua confiança inconfundível. Claro que sim. Eu sou eu, lembra? Respondeu ela. Retiro o elogio que fiz. Desculpe, não aceitamos devoluções nem reembolsos. Apenas crédito na loja, disse Wanda, olhando o Wyatt de cima a baixo. Ora, veja só. Você fica bem arrumado. Então, onde está a Kit Kat? Finalmente decidiu o que fazer com ela, disse ela sentando-se na cadeira de Kit. Eu a pedi em namoro, respondeu Wyatt, lançando um olhar para Kit e Kurt enquanto dançavam juntos na pista. Ele não percebeu a carranca no rosto de Wanda. Não quero viver com arrependimento. Quero ver no que vai dar o relacionamento com a Kit. Entendo, disse Wanda com a voz firme. Ela respirou fundo e exibiu um sorriso confiante. Bom, fico feliz por você e Kit Kat. Mas o que você está fazendo aqui? As pessoas não deveriam estar dançando nesses eventos tão formais? Wyatt piscou quando Wanda se levantou e lhe ofereceu a mão. Vamos dançar. Ou você não pode mais dançar com uma amiga agora que tem namorada. Soltando uma risadinha, Wyatt se ergueu em toda a sua altura e ofereceu o braço a Wanda. Claro que não. Vamos ver se você sabe dançar. Passando o braço em volta dele, Wanda se inclinou e sorriu. Claro que posso. Quem você pensa que eu sou? Ao entrarem na animada pista de dança, os dois foram envolvidos pelo ritmo pulsante da música. Seus movimentos eram suaves e fluidos, como se estivessem tecendo juntos pelo ar. Incontáveis horas de treino aprimoraram suas habilidades e lhes incutiram uma profunda compreensão da velocidade e do estilo um do outro. Essa sincronia incomparável permitiu que eles se apresentassem com uma graça que cativou a todos os presentes. O vestido vermelho vibrante de Wanda esvoaçava ao seu redor como chamas, atraindo todos os olhares no local. Enquanto giravam e deslizavam pelo chão polido, Wyatt e Wanda trocaram sorrisos calorosos, seus olhares se encontrando com uma intensidade que dizia muito além das palavras.
Era como se a música tivesse criado um mundo só para eles, onde nada mais importava além da conexão entre eles e da alegria de dançar. Quando as notas finais da música se dissiparam, uma onda de aplausos irrompeu da plateia, ecoando sua apreciação. Envolvidos pela euforia do momento, Wyatt e Wanda trocaram um olhar cúmplice antes de se curvarem graciosamente para o público, com os corações ainda acelerados pela emoção da apresentação. Estou surpreso que você não tenha pisado no meu sapato, sussurrou Wyatt. Não me tente, disse Wanda com um olhar brincalhão e discreto. Enquanto se preparavam para retornar à mesa, uma série estrondosa de palmas lentas irrompeu, ecoando pelo salão opulento como o rufar de um tambor. Cada palma ressoava deliberadamente, cortando o ar e atraindo a atenção de todos ao redor. Wyatt e Wanda trocaram olhares e se voltaram para a origem do ruído. Ficaram momentaneamente paralisados, surpresos com a visão de Eric, impecavelmente vestido com um smoking preto e branco impecável que parecia dominar a atenção de todos no ambiente. Nossa, nossa! Que bela dança! Exclamou Eric, com a voz carregada de charme zombeteiro. Não esperava menos. Magneto retrucou Wyatt com um olhar tão cortante que parecia ferir. A tensão percorreu seu corpo, passando de casual para defensiva num instante. É o pai ausente, acrescentou Wanda, com a voz carregada de irritação enquanto olhava para o pai biológico. A amargura em suas palavras fez o sorriso confiante de Eric vacilar por um instante. Ao lado de Eric estava Mística, vestindo um vestido extravagante que caía elegantemente ao seu redor. Sua impressionante pele azul estava em plena evidência, brilhando sob a luz suave dos lustres da sala, tornando a cena ainda mais surreal. Wanda, minha filha, você está absolutamente deslumbrante esta noite, disse Eric, dando um passo à frente com uma confiança tranquila. Seu smoking sob medida brilhava sob a luz suave do ambiente. Atrás dele estava um grupo da Irmandade de Mutantes, cada membro impecavelmente vestido com trajes formais, criando um contraste visual impressionante com um ambiente elegante. O grupo incluía Lance com um sorriso confiante, Todd mexendo nervosamente na gravata, Pietro exalando uma aura de autoconfiança excessiva, Saint John com os olhos ardendo de intensidade, Frederick parecendo desconfortável em seu smoking grande, porém injusto, Victor Creed com uma expressão que misturava irritação e raiva, Irene Adler acariciando os cabelos lisos, e Tabitha Smith cujo jeito brincalhão transparecia mesmo de vestido. Com um súbito movimento, Scott, Jean, Evan, Rogue, Kurt, Jubilation, Samuel e Kit correram para o lado de Wyatt e Wanda. As risadas alegres e os sorrisos despreocupados que adornavam seus rostos durante toda a noite desapareceram, substituídos por uma seriedade tensa. A Irmandade, Scott cuspiu as palavras, a voz baixa e carregada de desprezo enquanto se colocava protetoramente na frente dos amigos. Como vocês conseguiram entrar aqui sem serem vistos? Entrar sorrateiramente? Ah, qual é, Summers? Respondeu Lance com um sorriso irônico, lançando um olhar para Kit, momentaneamente cativado por sua elegância antes de disfarçar. Afinal, fomos convidados. É mesmo? Essa é uma desculpa esfarrapada, retrucou Evan, com um sorriso de escárnio nos lábios enquanto encarava o grupo adversário, a tensão palpável no ar entre eles. Scott, Evan, todos, recuem, ordenou Charles com a voz firme, enquanto se virava para se posicionar firmemente entre as duas facções. Ele observou a multidão reunida, seus rostos curiosos estampados com uma mistura de confusão e preocupação, uma palpável sensação de inquietação pairando no ar. Eu os convidei, continuou Charles, suavizando o tom de voz. Embora tenhamos enfrentado nossas diferenças e desafios no passado, acredito que à luz do progresso significativo que o nosso mundo alcançou, agora é a oportunidade perfeita para nos unirmos e trilharmos um caminho rumo a um futuro mais promissor. Eric deu um passo à frente, um sorriso dançando em seus lábios, sua presença ao mesmo tempo carismática e inquietante. Como Charles apontou, é hora de deixarmos de lado nossas mágoas e abraçarmos o que está por vir. Mutantes e humanos, unindo forças como um só. Suas palavras pairaram no ar como um desafio, ecoando entre os espectadores. Wyatt observava com ceticismo estampado na testa. O homem à sua frente, outrora um adversário feroz em uma batalha que o levará ao limite, parecia mudado e irreconhecível à primeira vista. Mesmo assim, havia um ar de engano na declaração casual de Eric. E Wyatt não conseguia se livrar da sensação de que uma mudança tão drástica de atitude era tão improvável quanto repentina. Aquele vagabundo está aprontando alguma coisa, sussurrou Wanda ao lado de Wyatt, que assentiu com a cabeça. Sim, e seja lá o que for, não pode ser bom, disse Wyatt enquanto ele e Eric trocavam olhares. Capítulo 68. Virar a página? Ah, Wyatt. É bom te ver, meu rapaz. Devo dizer que você e a Wanda formam uma bela dupla na pista de dança. Eric ofereceu ao Wyatt e Wanda um sorriso encantador enquanto se aproximava do grupo. Talvez, na vida também? É não, murmurou Wanda. Nunca mais diga uma coisa dessas, vagabundo assustador. Wyatt não disse nada, optando por encarar Eric. Em resposta, Kit caminhou até ele e agarrou sua mão com um olhar desafiador. Eric deu uma risadinha ao observar as diversas expressões nos rostos dos jovens adultos à sua frente, ignorando completamente o olhar fulminante que Kit lhe lançou. Seu comentário, que tinha a intenção de distrair Wyatt e sua filha, continha uma inesperada pitada de verdade que ele não podia ignorar. Graças ao seu informante bem posicionado dentro da escola, Eric vinha monitorando de perto o progresso constante de Wanda no domínio de suas habilidades. O potencial bruto que ela demonstrava era simplesmente impressionante.
Com a cuidadosa orientação de Wyatt, Wanda não estava apenas aprendendo, mas evoluindo rapidamente para uma mutante formidável. Ao observar o relacionamento florescente entre os dois, Eric se viu cativado pelas extraordinárias possibilidades que uma criança nascida dessa união poderia representar. As implicações seriam impressionantes se tal criança herdasse a notável habilidade de Wyatt para manipular átomos, em conjunto com o domínio de Wanda sobre a magia do caos. Essa hipotética descendência poderia muito bem alcançar níveis de poder sem precedentes, cruzando o limiar da mortalidade para possuir uma essência divina. O mero pensamento provocou um arrepio de excitação em Eric, inflamando sua imaginação sobre o incrível futuro que o aguardava. Enquanto Eric estava perdido em seus pensamentos, Wyatt se aproximou de Scott. Eu não gosto disso, mas precisamos deixar para lá, por enquanto. Não podemos arriscar causar uma confusão logo hoje à noite. Scott assentiu com hesitação. Por mais que me irrite, você tem razão. Eu simplesmente não entendo o que o professor está pensando. Com um leve movimento do pulso, Scott sinalizou para sua equipe se retirar, seus rostos exibindo uma mistura de cautela e reconhecimento enquanto recuavam alguns passos. O ar estava carregado de uma tensão silenciosa enquanto lançavam olhares cautelosos para Charles, Eric e o resto da Irmandade. Antigas rivalidades projetando longas sombras sobre o grupo. Então vamos todos voltar às comemorações, certo? Disse Charles com um sorriso tranquilo, os olhos brilhando numa tentativa de aliviar a atmosfera tensa. Seu tom era afável, mas o silêncio constrangedor na sala indicava a desconfiança latente que fervilhava no ar. Eu também não entendo, resmungou Logan enquanto Wyatt, Wanda e Scott permaneciam à sua frente. Eles estavam do lado de fora, mantendo uma distância segura do evento. O resto da equipe monitorava a Irmandade enquanto eles se divertiam com as festividades da noite. Chunk acredita que agora que tudo parece estar dando certo para os mutantes, Magneto finalmente vai se conscientizar. Aquele ato dele é prova suficiente para Chunk acreditar nisso. Depois de tudo o que aconteceu, todos os ataques e conspirações, como podemos acreditar que Magneto não é o purista mutante que ele costumava afirmar ser? Disse Scott, visivelmente frustrado com a situação. O fato de Magneto estar andando perto do professor sem o capacete é uma grande demonstração de fé. Mas ele definitivamente está planejando algo, e seja lá o que for, tem que ser algo grandioso, acrescentou Wyatt. Ele precisa estar. Pietro. Ele me disse que eles têm grandes planos para o futuro, disse Wanda, hesitando no final e relutante em revelar seu parentesco com o irmão gêmeo. O quê? Pietro? Você está falando daquele idiota de cabelo prateado? Por que está falando com ele? Perguntou Scott, desconfiado. Wanda, visivelmente irritada com a atitude de Scott, lançou-lhe um olhar fulminante. Ei, cuidado com o que diz. Só estou tentando ajudar. Não é como se eu tivesse saído à procura dele, ele que veio até aqui. Então, que tal nos concentrarmos em como as medidas de segurança deste lugar são precárias? Calma, vocês dois. Estamos todos no mesmo time, Wyatt interrompeu rapidamente, colocando-se entre eles com as mãos erguidas em um gesto desarmante. Precisamos nos concentrar no Magneto e garantir que nada dê errado esta noite. Este é o primeiro evento oficial realizado por mutantes no mundo. Temos que dar o nosso melhor. Isso significa nada de brigas e definitivamente nada de assustar os outros convidados. O Wyatt tem razão, concordou Logan. Odeio essa situação tanto quanto vocês três, mas essa é a decisão do Chunk. Só espero que isso não se volte contra ele no final. O que o Wyatt havia previsto como uma noite calma e agradável rapidamente se transformou em uma situação tensa enquanto ele caminhava pelo grande salão de baile, com uma profunda carranca estampada no rosto. Ao lado dele, Kit havia visivelmente perdido o entusiasmo anterior. Seu semblante sombrio enquanto tentava se livrar do peso do olhar persistente de Lance do outro lado da sala. Mais cedo naquela noite, quando Wyatt, Scott e Wanda se afastaram para conversar com Logan, Kit se viu numa situação constrangedora, tendo que lidar com as investidas indesejadas de Lance. O relacionamento deles sempre fora complicado, oscilando entre amizade e algo mais, e agora parecia mais tenso do que nunca. Kit não podia negar a atração que sentirá por Lance no passado. Seu charme de bad boy e sua atitude confiante a atraíram como uma mariposa para a chama. Mas desde que o Wyatt entrará em sua vida, aqueles antigos sentimentos desapareceram, eclipsados pelo carinho e sinceridade que encontrara em seu novo relacionamento. Dá um tempo, Lance. O Wyatt é meu namorado agora, então para com isso. Kit exclamou mais cedo naquela noite, com a voz carregada de frustração e firmeza ao confrontá-lo na multidão de convidados elegantemente vestidos. O rosto de Lance se transformou com as palavras dela, choque e raiva relampejaram em suas feições, revelando o quanto ele havia subestimado a conexão entre eles. O quê? Você está namorando aquele cara? Ninguém. Mas eu pensei que tivéssemos uma conexão. Ele retrucou, incrédulo e magoado, com a voz carregada de descrença. A lembrança daquela conversa irritou Kit, e seu aperto na mão de Wyatt se intensificou instintivamente enquanto eles estavam com seus amigos Kurt, Amanda, Jubilation e Samuel, em meio à energia pulsante da reunião. Ao lançar um olhar furtivo para o lado, seu coração disparou ao avistar Lance, com os olhos ainda fixos nela. Pego em flagrante, ele desviou o olhar rapidamente, virando-se abruptamente para examinar um quadro próximo, como se ele contivesse as respostas para todas as suas perguntas. Kit suspirou.
Uma mistura de emoções a invadindo enquanto tentava se concentrar na conversa animada ao seu redor e não deixar que a presença persistente de Lance arruinasse a noite. Inacreditável, murmurou Kit dando um gole em sua água. Cara, isso é muito estranho, disse Kurt enquanto observava Frederick e Todd devorarem vários pratos de comida, fazendo com que outros convidados olhassem com nojo enquanto eles comiam sem a menor consideração pelas boas maneiras. A gente tem que fingir que nada está errado? Por que o professor não nos deu pelo menos um aviso? Provavelmente porque todos iriam se opor a isso, respondeu Jubilation, criando uma pequena faísca em sua mão. Embora eu não tenha a mesma história que vocês têm com esses caras, eu não gosto do Magneto. Ele quase matou o Wyatt em Nevada. Ele também pode ter matado o Dr. Robert naquele dia, acrescentou Samuel enquanto comia alguns camarões. Não gosto dele. Ele me dá arrepios. Ele não pode ser tão ruim assim. Ele é mais velho e parece ser uma pessoa agradável, disse Amanda, olhando para Eric que conversava e interagia com vários convidados ricos e influentes. Legal? Legal? Aquele cara é malvado, exclamou Kit, olhando para Amanda incrédula. Ele manipulou a vampira para que ela pensasse que nós éramos os vilões. E teve aquela vez em que ele sequestrou vários de nós e fez o Scott e o irmão dele crescerem e se voltarem contra nós. Ele é muito perturbado, então não acredito nessa história de bom moço dele nem por um segundo. A Kit tem razão, disse o Wyatt. Seja lá o que o Magneto esteja tramando, envolve esta escola. Caso contrário, ele não estaria aqui. Por enquanto, precisamos apenas ficar de olho nele e na Irmandade. Todos trocaram olhares cúmplices enquanto continuavam discretamente a investigação sobre Eric e sua Irmandade, com os olhos percorrendo a sala em busca de qualquer coisa em comum. No entanto, conforme a noite avançava, eles não encontraram nenhuma evidência que corroborasse suas suspeitas. Embora os membros da Irmandade falassem em tom ríspido e transmitissem uma aura de intimidação, seu comportamento era surpreendentemente controlado em meio às festividades. Eles se misturavam à multidão, compartilhando risadas estridentes e se gabando de suas façanhas, mas mantendo um nível surpreendente de decoro que deixou o Wyatt e os X-Men apreensivos. A ausência de qualquer incidente surpreendente apenas aumentou a inquietação entre os X-Men. Em vez de aliviar suas preocupações, aprofundou suas frustrações. Cada membro sentia o peso da tensão não resolvida, questionando quais motivos ocultos poderiam se esconder sob a fachada aparentemente descuidada da Irmandade. Sabe, eu achei que o Atômico fosse aparecer, disse Todd, caminhando descaradamente até onde Scott, Jean, Evan, Kit, Rogue, Kurt, Wanda e o Wyatt estavam sentados. Eu queria pedir um favor a ele. Vocês são todos amigos dele, certo? Ele vem ou não? Por que contaríamos alguma coisa para vocês? Respondeu Scott, encarando Todd com os braços cruzados. Vamos lá, cara. Ajuda o mutante aqui. É para isso que serve este evento, não é? Todd sorriu de canto enquanto apontava para o extravagante salão de baile. Deixe-os em paz, sapo, disse Pietro, juntando-se a Todd. Eles não vão falar. Em seguida, ele olhou nos olhos de Wanda, que franziu a testa. Afinal, o que você quer com ele? Perguntou Wanda. Depois de toda aquela confusão em Nevada, ele não vai ajudar vocês, mesmo que implorem. Ei, eu não tive nada a ver com essa loucura. Eu fiz meu trabalho, então por que não posso receber meu ouro? Exclamou Todd antes de perceber sua gafe. Ah, quer dizer, eu só quero o autógrafo dele? Sério? É só isso que você quer? Apenas o autógrafo dele? Perguntou Rogue com um sorriso irônico. Todd fez uma careta e olhou em volta, nervoso. Gug, sim? Então acho que podemos dar um jeito nisso, disse Rogue em tom de brincadeira, passando um braço em volta do ombro de Wyatt com um sorriso. Seu ombro no roçou em seu pescoço. Um autógrafo não deve ser muito difícil de conseguir. Murmurou Wyatt, desviando o olhar. Ei, você aí, rosnou Lance enquanto caminhava até a mesa, seu olhar penetrante fixo em Wyatt. Você, eu, lá fora agora. Esse cara. Lance, dá um tempo. Scott interrompeu, levantando-se com uma expressão irritada. Você não vê que estamos todos tentando nos dar bem? Esta noite é importante. Lance, não é hora para isso, Jean começou a dizer, com a voz carregada de preocupação, mas a mão de Lance bateu com força na superfície polida da mesa, assustando os outros convidados e atraindo seus olhares. Não me importo com danças extravagantes nem nada do tipo, ele cuspiu as palavras, num tom baixo e ameaçador, ignorando as expressões de choque ao seu redor. Meu problema é com ele. Apontou o dedo para o Wyatt, elevando a voz. Afinal, o que ela vê em você? Você é mesmo um de nós? Perto dali, Ororo estava prestes a intervir, mas hesitou quando Wyatt levantou a mão discretamente, um gesto calmo, porém firme, que a fez franzir a testa. Após hesitar, ela assentiu, confiando que ele lidaria com a situação. Lance. Pare com isso, gritou Kit, sua voz cortando a tensão. Wanda olhou de Lance para Kit, e uma constatação lhe ocorreu. Sério? Você está chateada porque a Kit Kat está namorando outro homem em vez de você? Isso é patético, comentou ela com um tom de desprezo. A fúria de Lance explodiu com as palavras dela. Ele se virou para Wanda, e o sorriso debochado dela só alimentou sua raiva. No instante em que ele se inclinou em sua direção com fúria nos olhos, os de Wanda brilharam em um vermelho ameaçador, seu poder crepitando enquanto ela se preparava para arremessá-lo para o outro lado da sala.
Mas antes que ela pudesse agir, o iate se moveu rapidamente, agarrando o pulso de Lance com firmeza. Certo, vamos resolver isso lá fora, disse o iate, com a voz firme e calma, soltando Lance, que ficou surpreso com a velocidade dele. Sem mais delongas, o iate endireitou-se, ajeitando seu impecável terno com movimentos deliberados. Peço desculpas pelo transtorno a todos. Não acontecerá novamente, disse ele educadamente, lançando um olhar aos outros convidados antes de caminhar em direção à saída. Um sorriso de satisfação se espalhou pelo rosto de Lance enquanto ele a seguia rapidamente, ansioso para provar que, apesar de toda a sua bravata, ele era a escolha superior para Kitty. Quando os dois jovens saíram, a tensão na sala se dissipou. Todos ficaram de pé, agitados e incertos, com a curiosidade aguçada. Deveríamos fazer alguma coisa? Perguntou Ororo com preocupação estampada no rosto. Não, vamos deixar o iate cuidar disso, respondeu Anki, mantendo a calma. Um sorriso tranquilizador se espalhou pelo seu rosto. Confio que ele vai lidar com isso sem problemas. Ororo assentiu com a cabeça, sua preocupação diminuindo um pouco. As duas professoras se afastaram para interagir, buscando criar novas conexões para a escola em meio à tensão persistente do confronto. Capítulo 69. O ciúme é infantil. Longe das luzes cintilantes e das risadas alegres das comemorações noturnas, os membros mais antigos dos X-Men, juntamente com a Irmandade, reuniram-se no amplo e pouco iluminado campo de treinamento da mansão. O ar estava fresco, carregado de sussurros de expectativa enquanto se preparavam para um confronto iminente sob o vasto céu estrelado. Você não pode estar falando sério, Wyatt, disse Jean, com a voz carregada de exasperação enquanto observava jogar a jaqueta na grama orvalhada com um movimento rápido do pulso. Brigar com Lance por uma coisa tão trivial quanto ciúme é tão infantil. O iate soltou um suspiro calmo e constante enquanto arregaçava as mangas, revelando seus antebraços musculosos que brilhavam sob a suave luz do luar. Eu sei que é complicado, mas podemos ou levar isso para fora ou arriscar arruinar o baile de inverno com todo esse drama adolescente. Eu, por exemplo, mal posso esperar para que Lance aprenda a lição, interrompeu Scott, com um sorriso travesso no rosto. Deu uma boa lição em mim, Wyatt. Scott! Jean exclamou, virando-se para o namorado com um olhar feroz e a testa franzida em desaprovação. Estou do lado da óculos, interrompeu Wanda, com os braços cruzados e um brilho travesso nos olhos. Mal posso esperar para ver o Wyatt tirar aquele sorriso presunçoso da cara do Sr. Betamales. Kitty, você não deveria intervir? Perguntou Jubilation, lançando um olhar para Kitty, cujas bochechas coraram com um toque de timidez. Quer dizer, os dois estão praticamente brigando por você. Eu sei, né? É como se o sonho de toda adolescente se tornasse realidade, respondeu Kitty, com uma mistura de diversão e constrangimento estampada no rosto. No entanto, seu sorriso logo se desfez, substituído por um suspiro de derrota. Mesmo assim, eu já tentei conversar com ele no caminho para cá. O Lance não quis nem ouvir. Ele está decidido a fazer isso. Jubilation soltou um suspiro exagerado, claramente exasperado. Rapazes! Ei! Protestaram Kurt, Samuel e Evan em uníssono, com vozes que misturavam indignação e confusão, como se tivessem sido injustamente acusados de alguma traição. Do outro lado da clareira, os membros mais jovens da Irmandade se reuniram em um círculo fechado. Lance girava os ombros, tentando se preparar, enquanto Pietro, Frederic e Todd o cercavam com uma enxurrada de vivas entusiasmadas e brincadeiras. Você consegue, Lance! Vai lá e mostra do que você é capaz! Gritou Todd com a voz estrondosa, pontuando suas palavras com um soco no ar triunfante que cortou a tensão como uma faca. Dá uma lição nele, Lance. Isso vai ensinar a ele a parar de bancar o valentão, acrescentou Frederic com a boca meio cheia de pipoca da grande tigela de petiscos que havia trazido, uma mistura de sal e manteiga que deixava o ar com um gosto amanteigado e aconchegante. É isso aí, cara. Dá um soco nele bem onde o sol não bate. Que tal eu amarrar os cadarços dele antes da luta? Vai ser rapidinho. Pietro sorriu, com os olhos brilhando de travessura e empolgação. Ao lado de um robusto carvalho, St. John recostou-se casualmente, braços cruzados, um sorriso irônico nos lábios. Sério, Lance? Você vai mesmo brigar com aquele cara por causa de uma garota com quem você nem saiu? Isso é patético, se me permite dizer, ponderou, com um tom carregado de sarcasmo. Cala a boca, fumaça. Lance retrucou, sua frustração explodindo enquanto encarava St. John, que apenas riu da indignação de Lance. Ele tem razão, Lance. Isso é meio sem graça, concordou Irene, soltando um suspiro cansado. Seus olhos leitosos fitavam o vazio. Vamos voltar para o baile. Temos um trabalho a fazer, lembra? Não sei, Irene. Parece divertido. Tabitha sorriu enquanto olhava para onde o Wyatt conversava com seus amigos. Mesmo assim, ele não parece grande coisa. Essa luta não vai durar muito. Principalmente se ele não for um mutante. Tanto faz. Só lembre-se de não usar seus poderes. Se causarmos algum problema esta noite, estaremos em apuros. Magneto deixou isso bem claro. Entendeu? Disse St. John com um olhar severo. Ao ouvir o nome do pai ecoar no ar, a animação infantil nos olhos de Pietro se dissipou, dando lugar a uma determinação calma. Ele tem razão. É só arrancar os dentes dele e voltar para a festa. Não queremos irritar o Magneto. Não está noite.
Lance sentiu vontade de expressar sua discordância, mas acabou concordando com a cabeça. A atmosfera estava carregada de tensão, uma lembrança do aviso sinistro que Eric havia feito a todos antes do início do evento. Esta noite foi crucial para o mestre do magnetismo. Era o primeiro passo em um plano complexo que precisava se desenrolar sem problemas. Embora a tentação de liberar seus poderes e esmagar o iate ali mesmo dominasse, Lance sabia que não devia desafiar seu líder, principalmente depois de ver do que ele era capaz durante sua luta com Atomic. Entendi. Sem poderes, murmurou Lance contrariado, desviando o olhar para o iate que estava do outro lado do campo, com uma expressão calma e despreocupada sobre o que estava por vir. Mesmo assim, vou dar uma surra nele tão grande que a Kitty nem vai querer olhar para alguém com um rosto tão deformado. Do outro lado do campo, o iate suspirou ao sentir uma crescente dor de cabeça devido à situação em que se encontrava. Isso é irritante. Pensei que coisas assim tivessem acabado no ensino médio. Mas pensando bem, todo mundo aqui menos eu está no ensino médio. O iate pensou. Vendo que Lance parecia pronto para a disputa pelo afeto de Kitty, o iate decidiu acabar logo com aquilo e começou a ir ao encontro de Lance. Mas antes que pudesse ir muito longe, Kitty agarrou o iate pelo antebraço. O iate, não o machuque, por favor? Perguntou Kitty. Observando de perto, Wanda lançou um olhar irritado para Kitty. De que lado você está, afinal? Pensou Wanda. Não se preocupe, Kitty. Eu até consigo entender o que o Lance está passando, pelo menos até certo ponto. Não vou brigar. Só vou ajudá-lo a se livrar do que quer que esteja o incomodando, disse o iate, apertando gentilmente a mão de Kitty e oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. Enquanto isso acontecia, Lance observava a troca íntima com um olhar fulminante, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Com uma onda de frustração reprimida, ele marchou em direção ao iate, seu passo tenso, mas determinado. Quando se encontraram no centro do campo, a tensão entre eles era palpável e silenciosa. O rosto de Lance estava contorcido de raiva, enquanto o iate permanecia calmo e sereno. Você acha mesmo que isso vai ajudar? A Kitty não é um prêmio para se disputar. Ela é um indivíduo independente, Lance, afirmou o iate com firmeza. Cala a boca, ninguém. Não sei de onde você saiu, mas você não pertence a este lugar, cuspiu Lance. Sua raiva inicial agora fervendo sob a superfície como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você não pertence a ela. Antes que o iate pudesse reagir, Lance avançou, desferindo um soco violento. O tempo pareceu desacelerar para o iate enquanto ele instintivamente dava um passo para trás, observando o punho furioso de Lance cortar o ar como um meteoro. Quando o soco errou o alvo, o iate desviou graciosamente, demonstrando uma agilidade que fazia os golpes de Lance parecerem desajeitados e ineficientes. O confronto entre eles se transformou em uma dança caótica de golpes e esquivas. Lance desferiu uma série de socos poderosos, cada um impulsionado por sua crescente vergonha e raiva, enquanto o iate se esquivava com fluidez, desviando graciosamente de todos os golpes que lhe eram direcionados. A pura habilidade com que ele se esquivava deixou metade dos espectadores atônitos. À esquerda, a Irmandade observava em silêncio perplexo. Suas expressões oscilando entre expectativa e descrença enquanto seu companheiro de equipe se debatia contra aquele que eles presumiam ser um cara comum. Logo começaram a perceber que o iate estava longe de ser um sujeito comum. À direita, os X-Men mantinham um ar despreocupado, com os olhos brilhando de confiança enquanto aguardavam o iate terminar a escaramuça para que pudessem retomar seus planos para a noite. Eles sabiam muito bem que mesmo que se unissem contra o iate não teriam a menor chance. Sentindo a dor da humilhação por seus fracassos contínuos, o rosto de Lance ficou vermelho como um tomate enquanto ele encarava o iate com raiva. Pare de fugir, seu covarde, ele rosnou, sua frustração transbordando. O iate suspirou e parou. Pensando que finalmente havia cansado seu oponente, Lance avançou para desferir um soco devastador no rosto de iate, mas, de repente, o mundo de Lance virou de cabeça para baixo num piscar de olhos. Gá! Lance exclamou ofegante ao bater as costas no chão após o salto mortal que o iate havia executado. Chega, Lance. Não faz sentido continuarmos assim. A Kitty já fez a escolha dela, e você tem que respeitar isso, disse o iate, abaixando-se para estender a mão a Lance. Vamos parar com isso. Um estalo alto ecoou no ar quando Lance afastou a mão de iate com um tapa. Vamos parar com isso? Repetiu Lance. Você quer que eu pare depois de você ter me feito de bobo na frente de todo mundo? Você é idiota? Lance se levantou de um salto e encarou o iate com raiva. A terra sob o campo começou a tremer levemente enquanto Lance começava a perder o controle de suas emoções e habilidades. Lance, pare. Cala a boca. Lance sibilou e tentou derrubar o iate, mas este o agarrou pela nuca. Num instante, o iate empurrou Lance contra o chão enquanto torcia seu braço, aplicando uma chave de braço pelas costas. Lance, gritaram Frederic e Todd. Chega, disse o iate com voz firme e forte. Acabou. Você não venceu. Eu ainda não terminei, rosnou Lance através da terra. Seu rosnado raivoso se transformou em um sorriso cruel enquanto ele ria. Ele sabia que suas próximas palavras seriam cruéis e infantis, mas estava com tanta raiva que não se importava. Aquela ruiva, ela te defendeu mais cedo. Ela gosta de você, não é? É óbvio pelo jeito que ela olhou para você enquanto vocês dois palhaços dançavam juntos. Então, que tal isso? Que tal eu ficar com ela? Vou mostrar a ela o quanto sou melhor quando enfiar meu pau na garganta dela. A paciência de iate se esgotou.
Ele conseguia lidar com qualquer um que o insultasse ou atacasse, mas traçava uma linha quando se tratava daqueles que considerava seus amigos. Num acesso de fúria, o Yacht sentiu a raiva superar seu controle e naquele instante, acidentalmente aumentou a força do aperto, torcendo o braço de Lance sem querer. Um estalo alto e úmido ecoou pelo campo quando ele deslocou o ombro de Lance. O grito de dor de Lance escapou para o chão, abafado e desesperado, causando arrepios nos espectadores. O Yacht, percebendo o que acabará de fazer, soltou Lance rapidamente. Lance, eu não. Afasta-te, rugiu Pietro, com a voz misturando fúria e urgência. Num instante, ele avançou a toda velocidade, tornando-se um borrão enquanto lançava o iate para trás com um empurrão violento. O impacto foi semelhante ao de ser atingido por um carro em alta velocidade, arremessando o iate pelos ares. O iate grunhiu ao atingir o chão, a grama áspera arranhando sua pele enquanto ele rolava para recuperar o equilíbrio. Ao se levantar, endireitou-se a tempo de ver Frederic e Toad vindo em sua direção, os rostos contorcidos de raiva, prontos para vingar o ferimento do amigo. Seu desgraçado, gritou Frederic enquanto atravessava o campo pisando forte. Você vai pagar, seu idiota, gritou Todd. O iate. Wanda e Kit exclamaram em uníssono, com as vozes carregadas de urgência, enquanto corriam em sua direção. Mas antes que qualquer um dos X-Men pudesse alcançá-lo, o majestoso falcão mergulhou, pousando decisivamente entre Todd, Frederic e o iate. O falcão se transformou instantaneamente, suas penas se desfazendo para revelar Mística, sua pele azul brilhando sob o céu noturno. Ela voltou seu olhar penetrante para Todd e Frederic, e a intensidade de seu olhar foi suficiente para congelá-los no lugar. Já chega, disse Mística com firmeza, a voz carregada de autoridade. Sua atenção se voltou para Lance, que segurava o ombro com uma careta, a dor evidente em seu rosto. Já toleramos suas travessuras o suficiente esta noite, Lance. Depois de todo o treinamento rigoroso que lhe impusemos, é decepcionante vê-lo vacilar contra alguém que nem sequer faz parte dos X-Men. O veneno em suas palavras fez Lance estremecer, uma mistura de raiva e vergonha cruzando seu rosto enquanto desviava o olhar. Já que vocês estão tão ansiosos para bancar os líderes de torcida do Lance, continuou ela, em tom desdenhoso, Mercúrio, Sapo, Blob, levem-no de volta para a base. Vocês 4 estão fora por hoje. Suas palavras não admitiam contestação, não deixando espaço para desafio. Os 3 assentiram, compreendendo o peso da ordem dela. Não iriam desafiar a autoridade de Mística, especialmente enquanto ela permanecia ali, com uma expressão firme porém travessa, uma mistura de malícia e seriedade. Virando-se para o iate e os X-Men restantes, ela ofereceu um sorriso cúmplice que pareceu estranhamente desarmante. Peço desculpas pelo comportamento deles. Confio que vocês possam perdoá-los depois da confusão que causaram esta noite. O olhar de Wyatt se voltou para Lance, que lhe lançou um olhar repleto de amargo ressentimento enquanto segurava o ombro machucado. Quando Pietro, Todd e Frederic começaram a se afastar, Wyatt sentiu a decepção se instalar em seu peito como um peso enorme. Ele assentiu com um suspiro profundo e resignado, sinalizando que entendia a situação, mas desejava que as coisas tivessem sido diferentes. Excelente! Agora, vamos todos voltar às festividades. Que tal? Mística sorriu calorosamente, seus olhos brilhando com travessura, enquanto começava a caminhar de volta para a mansão. Os membros restantes da Irmandade a seguiram em formação dispersa, trocando olhares repletos de uma mistura de admiração e incerteza. O iate, o que foi isso? Perguntou Kit, franzindo a testa enquanto se aproximava dele com preocupação evidente na voz. Ela lançou um olhar para Lance, mas manteve o foco em Wyatt. O que aconteceu? O que ele disse? Wanda ficou um pouco mais para trás, com uma expressão relutante no rosto, o olhar oscilando entre Wyatt e Kit, como se estivesse lutando com seus próprios pensamentos. Os outros se aglomeraram por perto, com expressões que misturavam confusão e curiosidade, incitando silenciosamente Wyatt a se explicar. Era raro vê-lo reagir com tanta veemência. A explosão inesperada os havia surpreendido a todos. Eu estraguei tudo, admitiu Wyatt, com a voz carregada de frustração. Perdi o controle quando ele... Seus olhos se voltaram rapidamente para Wanda, um lampejo de confusão cruzando seu olhar, antes que ele voltasse a atenção para o chão. Nada, não foi nada, murmurou ele, tentando disfarçar a angústia que fervilhava dentro dele. Aquela ruiva, ela te defendeu mais cedo. Ela gosta de você, não é? É óbvio pelo jeito que ela olhou para você enquanto vocês 2 palhaços dançavam juntos. As palavras de Lance ecoavam na cabeça de Wyatt. Não, a Wanda não gosta de mim desse jeito. Nós somos só amigos, certo? Wyatt pensou com uma tempestade de confusão se formando em sua mente. Ao sentir o tremor perturbador em suas mãos desde o momento em que deslocou o braço de Lance, uma ação que ecoou com um estalo nauseante, ele se viu perdido em um turbilhão de introspecção. Como se um pano tivesse sido subitamente retirado de sua cabeça, uma súbita clareza invadiu Wyatt. Ele se lembrou dos incontáveis momentos em que Wanda havia demorado o olhar nele, seus suaves olhos verdes brilhando com emoções que ele sempre havia interpretado mal. Seu riso alegre e melodioso parecia dançar no ar durante as brincadeiras. Ele agora reconhecia como suas bochechas coravam, emoldurando seu sorriso terno enquanto trocavam farpas leves.
O afeto naqueles gestos simples voltou à sua mente, pintando uma imagem que ele estava cego demais para perceber. O Iate lançou um olhar de soslaio para Wanda, seus olhos se encontrando num instante que parecia suspenso no tempo. Um pequeno sorriso hesitante surgiu em seus lábios, os cantos tremendo como se lutassem contra uma onda de emoções mais profundas. Ele então voltou sua atenção para Kitty, sua nova namorada, que o observava com uma expressão interrogativa. Com a testa franzida em preocupação, ela o examinou cuidadosamente em busca de qualquer sinal de lesão decorrente do choque violento com Pietro, que o fizera ser arremessado pelo campo. Aqui estou eu, exibindo meu novo relacionamento para alguém que tem sentimentos por mim, um querido amigo. Eu sou o pior, o Iate pensou, com o coração pesado pela constatação. Durante o resto da noite, o Iate e os outros mergulharam nas festividades do baile de inverno. A atmosfera, repleta de decorações brilhantes e sons de risos, contrastava fortemente com a tensão que pairava no ar. Enquanto tentavam vigiar os membros restantes da Irmandade e Eric, a noite transcorreu sem incidentes. Não houve discussões acaloradas, nem escaramuças entre facções rivais, apenas uma trégua instável que deixou os X-Men apreensivos. Essa calma inesperada só aumentou a inquietação deles. Scott e vários outros membros trocaram olhares cautelosos, incapazes de se livrar da sensação de que Eric estava tramando algo sinistro. Seria possível que suas intenções fossem realmente como ele alegava? O pensamento não agradava a nenhum deles, e a dúvida persistente os corroía por dentro. Enquanto isso, o Iate se via vagando pela noite, seus pensamentos uma mistura tumultuosa que o consumia. Suas interações pareciam distantes e abafadas, como se ele estivesse se observando participar de uma conversa em vez de participar plenamente. O riso e a conversa de seus amigos se dissipavam em um zumbido de fundo, mal sendo percebidos enquanto o peso de suas próprias preocupações tomava o centro das atenções. Quando finalmente chegou a hora de partir, ele se despediu de Kitty com a promessa de marcar o primeiro encontro oficial deles em breve. Contudo, as palavras soaram vazias mesmo enquanto ele as pronunciava. Com um último olhar por cima do ombro, ele alçou o voo como Atomic, optando por se concentrar no combate ao crime em vez de confrontar seus próprios pensamentos e sentimentos. Ele desapareceu na noite, deixando Kitty sozinha, com a testa franzida em preocupação. Na solidão do seu quarto, Wanda sentou-se na beira da cama, dedilhando o violão com uma expressão melancólica. As notas suaves ecoavam pelo ar, tingidas por uma sensação de saudade que refletia a dor em seu coração. Na mesa de cabeceira próxima, uma foto emoldurada dela e de Wyatt dividindo sorvete em uma rua ensolarada de Manhattan a encarava, seu brilho quase zombeteiro na penumbra do quarto. Capítulo 70. Você não é insignificante. O suicídio juvenil continua sendo uma crise urgente de saúde pública no Japão, alimentada por uma complexa interação de fatores que afetam profundamente a população jovem do país. Esse fenômeno trágico é particularmente influenciado pela pressão acadêmica excessiva, pelo isolamento social generalizado, pelo bullying implacável e por dinâmicas familiares disfuncionais. Nos últimos anos, mudanças sociais transformadoras, como o aumento do vício em internet, juntamente com as subculturas cativantes, porém por vezes problemáticas, de anime, mangá e jogos eletrônicos, remodelaram significativamente o panorama psicológico vivenciado pelos jovens japoneses. Diante da dura realidade dessas estatísticas, 513 crianças e adolescentes em idade escolar perderam tragicamente suas vidas para o suicídio, refletindo taxas alarmantemente altas que persistem ao longo do tempo. Dentre esses casos comoventes, os estudantes do ensino médio representaram a maioria, seguidos de perto por seus colegas do ensino fundamental e médio. Uma série de fatores de risco contribuem para essa crise, com intensas expectativas acadêmicas pesando sobre os alunos e os efeitos insidiosos do bullying deixando profundas cicatrizes emocionais. Esses desafios são frequentemente exacerbados por estigmas culturais em torno da saúde mental, que podem desencorajar o diálogo aberto e o tratamento. Além disso, o fascínio pelas subculturas pode servir de refúgio para alguns jovens, oferecendo um senso de pertencimento e compreensão. No entanto, para outros, essas mesmas influências podem levar a sentimentos de alienação e confusão, complicando suas experiências emocionais de maneiras difíceis de lidar. Mitsuko Honda foi uma dessas pessoas. Durante anos, ela se sentiu uma estranha em sua própria vida, o riso de seus colegas um eco distante do qual ela estava para sempre excluída. Todas as manhãs, ela se preparava para as alfinetadas cruéis e os sorrisos cúmplices de seus colegas. Os boatos se espalhavam como fogo em palha seca, cada um mais doloroso que o anterior. Olha só para ela, debochavam. Não é à toa que ninguém quer ser amigo dela. Aquelas palavras gravaram-se profundamente nela, esculpindo uma solidão que parecia insuperável. Palavras, Mitsuko conseguia suportar. Mas quando o bullying se tornou físico, deixando-a machucada e com dor, a forte vontade de Mitsuko começou a ruir. Às vezes, nos momentos de tranquilidade em que estava sozinha com seus pensamentos, Mitsuko se perguntava como seria simplesmente desaparecer. Alguém notaria? A tristeza profunda era como uma névoa escura, sufocante e implacável, turvando sua visão do futuro. Ela se pegou encarando o chão, evitando os olhares do mundo ao seu redor, desejando poder se misturar ao concreto sob seus tênis. Escrever e desenhar em seu diário era seu único refúgio. Ali guardava seus segredos, seus medos e seus sonhos de um dia se tornar uma mangaka. Embora esses sonhos parecessem cada vez mais inatingíveis,
Ela praticava sorrir em frente ao espelho, na esperança de que um dia o sorriso parecesse genuíno em vez de forçado. Mas a cada dia que usava a máscara por mais tempo, ela ficava mais pesada e a oprimia como uma âncora. Há alguns dias, as pessoas que costumavam atormentar Mitsuko, as garotas populares da escola, encontraram seu precioso caderno e decidiram expor seu conteúdo íntimo para todos verem. No instante em que as páginas foram reveladas, seu coração afundou, deixando-a completamente humilhada e envergonhada. Enquanto as risadas ecoavam pelos corredores, uma cacofonia de zombarias irrompeu, transformando suas emoções à flor da pele em motivo de cruel divertimento. A partir daquele dia, Mitsuko tomou a difícil decisão de parar de frequentar a escola. A ideia de confrontar as provocações implacáveis e os comentários mordazes de seus colegas pairava sobre ela como uma nuvem escura, assustadora demais para suportar. Em vez disso, ela se recolheu ao confinamento de seu pequeno quarto, que se tornará um santuário silencioso, onde apenas seus medos a acompanhavam na quietude. A mãe de Mitsuko, sobrecarregada pelas exigências de seus múltiplos empregos, frequentemente trabalhava longas horas. Ela se dedicava às suas tarefas para lidar com a imensa dor após o recente falecimento do marido. Isso deixou Mitsuko lutando contra o crescente isolamento, enquanto enfrentava a tristeza sufocante que ameaçava consumi-la sozinha e sem apoio. A cada dia, com o nascer e o pôr do sol, ela se debatia com o desespero crescente que a cercava, encontrando pouco conforto na solidão do ambiente ao seu redor. Por fim, o peso de sua solidão e depressão tornou-se insuportável, e ela se viu mergulhando em um poço sem fundo de tristeza que acabou por destruir seu espírito. Tudo isso a levou até a beira do seu prédio de 9 andares, onde ela olhou fixamente para o chão lá embaixo com os olhos semicerrados. Tirando seu celular rosa de flip, Mitsuko o estendeu e o deixou cair. Ela observou-o atordoada, enquanto ele caía até se estilhaçar no chão com um estalo suave. Eu não consigo fazer isso mais, sussurrou Mitsuko com os olhos marejados. Respirando fundo, ela fechou os olhos e fez uma pequena oração. Desculpe, mãe, pai. Por favor, me perdoem, ela sussurrou e levantou o pé. Tem certeza de que quer fazer isso? Uma voz falou atrás de Mitsuko, fazendo-a soltar um suspiro e instintivamente se afastar da borda. Ela se virou e viu uma figura vestida de vermelho e branco. Uma figura tão famosa que ela não conseguia evitar ouvir seus colegas falando sobre ele durante o almoço ou vê-lo rapidamente no noticiário. É você. Mitsuko murmurou enquanto observava a capa branca de Atomic esvoaçar ao vento. Ela recuou em direção à borda, com as pernas tremendo enquanto olhava para o chão. Você está aqui para me impedir? Para me salvar? É isso que vocês, super-heróis, fazem, não é? Atomic não se mexeu. Em vez disso, virou-se para contemplar a vista da distante Kyoto. Você quer que eu faça isso? O coração de Mitsuko disparou enquanto seus olhos voltavam a se fixar no chão. Eu não sei. Eu poderia dizer que o que você está fazendo não é a escolha certa. Que nunca é tão ruim assim. Que se matar não é a resposta. Mas eu não te conheço. Eu não sei o que você passou, disse Atomic suavemente. Mitsuko franziu a testa e segurou o antebraço. Mesmo se eu pular, você vai conseguir me salvar, não é? Você vai tirar a minha escolha de mim, não é? Olhando para Mitsuko, Atomic balançou a cabeça. Eu posso. Mas eu não vou te salvar se você não quiser. Mitsuko não disse nada, apenas continuou olhando para baixo. Por que você está aqui? Não deveria estar combatendo o mal ou salvando o mundo? Por que está perdendo seu tempo com alguém como eu? Estou exatamente onde preciso estar, disse Atomic. E por que você não estaria? Você importa. Você importa tanto quanto eu ou qualquer outra pessoa neste planeta. Isso não é verdade. Eu sou apenas uma ninguém que nasceu em um mundo cruel. Um mundo que tirou meu pai da minha mãe e meu irmãozinho. Um mundo onde as pessoas dizem coisas cruéis sobre mim ou querem me machucar. Eu não tenho ninguém. Eu estou sozinha, disse Mitsuko enquanto lágrimas escorriam por seu rosto pálido. Eu não sou especial. Não tenho nenhuma qualidade positiva e não sou tão bonita quanto as outras garotas da minha escola. Eu nem tenho com quem conversar. Sem amigos, sem colegas de clube, ninguém. Mas eu, às vezes imagino ser especial e ter alguém que se importe comigo. Eu seria tão feliz se isso fosse verdade. Mas isso é tudo uma fantasia. Tenho certeza de que você não entende nada do que estou dizendo. Você é famoso e amado pelo mundo. Tudo o que eu disse não tem sentido. Eu sou insignificante. Isso não é verdade. Você não é insignificante. Ninguém é, disse Atomic com a voz carregada de emoção. Eu visto este traje todos os dias, não porque quero ser famoso ou que as pessoas falem de mim. Eu visto para ajudar a todos. Porque acredito que todos e tudo neste planeta são importantes. Que todos têm um propósito. E acredite, eu entendo o que você está dizendo. Eu também já passei por muitas situações difíceis, então deixe-me dizer uma coisa. Acabar com a própria vida não é a resposta. Pode parecer, mas no fim você deixará para trás muitas pessoas que ficarão tristes por você ter feito o que fez. Balançando a cabeça, Mitsuko se abraçou e se aproximou da borda, fazendo Atomic se enrijecer. Isso não é verdade. Ninguém se importaria se eu morresse. Ninguém. E a sua mãe? E o seu irmão? Eles não ficariam tristes? Mitsuko piscou com o coração apertado ao pensar na família sofrendo com sua perda. Será que sua mãe também entraria em depressão? Será que seu irmão Ryosuke ficaria bem? Ou ficaria assustado ao descobrir que ela se jogou de um prédio? Mitsuko murmurou, a dor em seu coração ficando insuportável, fazendo-a inclinar-se para a frente.
Eu só quero que pare de doer. Faça parar de doer, por favor. Eu não posso fazer isso. Só você pode, disse Atomic enquanto se aproximava de Mitsuko, colocando uma mão reconfortante em seu ombro trêmulo. O mundo em que vivemos não é um paraíso. É duro e às vezes cruel, e cada dia pode ser uma luta. Mas precisamos seguir em frente, não importa o que aconteça. Você precisa continuar avançando porque, no fim das contas, sua vida é o que você faz dela. Só você pode decidir que tipo de vida vai viver. Eu não consigo. Eu não sou forte o suficiente, sussurrou Mitsuko. Sim, você é. Você é muito mais forte do que pensa. Confie em mim, disse Atomic enquanto Mitsuko o abraçava, soluçando baixinho. Atomic apertou Mitsuko contra seus braços, o tecido de sua capa ondulando dramaticamente ao vento forte, criando um casulo protetor ao redor dela. O som das rajadas uivando ao redor deles pareceu se dissipar enquanto ele a protegia do frio cortante e das duras realidades de seu mundo. Você quer ser meu amigo? Perguntou Mitsuko, hesitante, com medo de ouvir um não. Seria uma honra, disse Atomic enquanto Mitsuko se afastava. Mas acho que saber o nome do meu amigo é um primeiro passo importante, não acha? O coração de Mitsuko explodiu de felicidade enquanto uma risadinha envergonhada escapava de seus lábios. Ah, claro, eu sou Honda Mitsuko. Mas, você pode me chamar de Mitsuko. Atomic assentiu com a cabeça. Muito bem, é um prazer conhecê-la, Mitsuko. É um prazer conhecê-lo também, Atomic-san, disse Mitsuko, fazendo uma leve reverência. Só Atomic está ótimo. Não sou muito de usar honoríficos, disse Atomic, virando-se para o horizonte de Kyoto. Ei, Mitsuko, você já voou alguma vez? Embora a dor e a depressão de Mitsuko não tenham desaparecido instantaneamente após sua conversa sincera com Atomic, suas palavras reconfortantes e sua presença acolhedora serviram como um passo crucial em sua jornada rumo ao autodesenvolvimento. Naquela fatídica noite sob um céu de cores crepusculares, Atomic usou seus poderes extraordinários para erguer Mitsuko suavemente no ar. Com um misto de admiração e encantamento, ela começou a planar ao seu lado, deslizando sobre a encantadora cidade de Kyoto. Flutuavam juntos, rodeados pelo brilho suave das lanternas e pelas cores vibrantes da folhagem de inverno, como se ela também possuísse poderes. Como um pássaro libertado da gaiola, a sensação emocionante de voar pelo céu crepuscular encheu Mitsuko de alegria. Ela riu e gritou de contentamento, um largo sorriso iluminando seu rosto, um sorriso que ela não se permitia expressar há muito tempo. As vistas deslumbrantes de templos antigos e vibrantes flores de cerejeira o cercavam, criando um cenário mágico. Enquanto sobrevoavam as ruas, aproveitaram para saborear iguarias locais, compartilhando um lanche e risadas enquanto Mitsuko explicava diversos aspectos da história e das tradições de Kyoto. Espectadores maravilhados pararam no meio do caminho, alguns sacando suas câmeras para registrar a cena encantadora de um super-herói imponente e uma garota comum do ensino médio saboreando um takoyaki. As imagens daquela noite inesquecível rapidamente se tornaram manchetes, desencadeando uma onda de especulações sobre a natureza do relacionamento entre Atomic e Mitsuko. As plataformas de mídia social fervilhavam de curiosidade enquanto pessoas ao redor do mundo teorizavam sobre que tipo de relacionamento Atomic poderia ter com aquela que parecia ser uma estudante qualquer no Japão. Diversos tabloides especularam de forma bem-humorada sobre o relacionamento inesperado, entrelaçando teorias que variavam da possibilidade de um romance secreto à possibilidade de Mitsuko ser irmã de Atomic. Por outro lado, outros veículos de comunicação adotaram uma postura mais crítica, denunciando a peculiar combinação entre uma figura pública célebre e uma jovem, levantando questões sobre a autenticidade e os motivos subjacentes à sua ligação. Os críticos também questionaram a legalidade do relacionamento de Atomic, cuja idade permanecia um mistério. E se era apropriado que uma figura tão proeminente se envolvesse com alguém ainda no ensino médio? Em meio à profusão de opiniões, algumas vozes ponderaram com mais generosidade, sugerindo que Atomic talvez tivesse simplesmente escolhido passar uma noite com um completo estranho, uma possibilidade que centenas de pessoas agora desejavam que acontecesse com elas algum dia. No entanto, para Atomic e Mitsuko, o ruído externo da mídia tornou-se irrelevante, pois eles aproveitaram o tempo que passaram juntos. Nas semanas que se seguiram ao encontro, uma transformação notável ocorreu no ambiente escolar de Mitsuko após seu retorno. As provocações e o bullying que antes a atormentavam diminuíram imediatamente. Seus colegas, tomados por uma mistura inesperada de medo e respeito, deixaram de atacá-la. Corriam rumores entre os alunos de que qualquer um que ousasse cruzar o caminho de Mitsuko poderia invocar a ira de um dos heróis mais renomados do mundo. Atomic, que falava sério quando disse que seria amigo de Mitsuko, tinha o hábito de visitá-la a cada poucas semanas. Embora por vezes breves, esses encontros tornaram-se um farol de esperança na vida dela. Cada vez que ele chegava, notava mudanças significativas em seu comportamento e aparência. Seu riso tornou-se mais frequente e um novo brilho surgiu em seus olhos. O peso de suas lutas anteriores começou a se dissipar à medida que ela lentamente se reergueu e desenvolveu um espírito resiliente, encontrando alegria no dia a dia e passando mais tempo com seu irmão e sua mãe. Com o tempo, ela até encontrou novas conexões com pessoas que compartilhavam seu interesse em criar mangás. Uma paixão que no passado havia lhe rendido zombaria por parte de seus colegas. Essa evolução foi uma prova da perseverança e da determinação de Mitsuko em superar quem ela era antes, e por sua vez, serviu também como fonte de inspiração para Atomic.
Ele percebeu que, embora lhe oferecesse força, ela também o fortalecia com sua coragem e tenacidade para superar os desafios da vida. Mitsuko era a prova de que qualquer pessoa podia superar tudo e se tornar uma pessoa melhor. Meses depois, no aconchegante espaço da sala do clube de Mitsuko, a luz do sol entrava pelas janelas, projetando sombras divertidas sobre as mesas de madeira desgastadas. Ela estava sentada, cercada por suas duas amigas que fez se expondo, cada uma imersa no processo criativo enquanto desenhavam juntas. O ar era de entusiasmo enquanto colaboravam em ideias para uma história que havia cativado a imaginação de Mitsuko. Sua história se desenrolou com um herói cativante, um imigrante de um planeta moribundo, que viajou pela imensidão do cosmos. Ele estava destinado a se tornar um farol de esperança, iluminando o caminho para todos na Terra. Enquanto Mitsuko se imergia em seu processo criativo, ela reproduziu meticulosamente os detalhes intrincados do traje de seu protagonista. Seu lápis deslizava pela página, criando linhas fluidas e texturas vibrantes que davam vida ao personagem. A cada traço, seus olhos brilhavam de inspiração, especialmente quando ela adicionava o ousado emblema S estampado em seu peito. Um símbolo marcante de esperança que irradiava força e resiliência. Um sorriso caloroso se espalhou pelo seu rosto enquanto ela imaginava seu herói inspirando sonhos e aspirações de inúmeras outras pessoas, incentivando-as a acreditar no extraordinário, assim como Atomic fez por ela. Superman, disse Mitsuko com um sorriso caloroso ao se lembrar do nome que a Atomic havia sugerido para sua personagem. É perfeito. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.